Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Separei para vocês aqui nessa rodada 10 jogos, tá? Finalzinho do vídeo aí tem bilhete pronto e bilhete alavancagem também, tá? E vou deixar aí uma oportunidade no finalzinho do vídeo, eu vou estar explicando aí, então confere até o final, tá show? Já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, deixa também seu comentário e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. Nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter esses jogos. Ó. Vamos ter Sauditão, Campeonato Arábia Saudita, joguinho bem interessante aqui, Al-Qadsi e Al-Ittihad. Vamos ter aqui 6 jogos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos aqui da Liga Europa, fase da Liga. E vamos ter também aqui Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista e Campeonato Carioca aí nessa rodada de quarta-feira, tá? Primeiro jogo aqui que a gente vai começar analisando, o jogo já começa à tarde, né? 2h30 da tarde, nosso primeiro jogo. Liga Profissional Saudita, né? O nosso querido Sauditão, rodada 17, a gente vai ter o Al-Qadsiya jogando em casa, né? Essa equipezinha chata e boa, né? Contra o Al-Ittihad, né? Esse jogo aí que, na minha opinião, tem um equilíbrio total, né? A gente vai ver aí as duas equipes bem coladinhas uma da outra, né? Obviamente tem a diferença de 6 pontos aí pro Al-Qadsiya, pro Al-Ittihad, né? Al-Ittihad 27 pontos, o time da casa aqui, o Al-Qadsiya, 33 pontos, 25 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa, só perdeu 2 jogos até o momento, né? São 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Al-Ittihad, 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Confronto direto aqui, galera, a gente vai dar uma olhada. A gente vai ver 3 vitórias do Al-Ittihad e 2 empates, tá? Mas como a gente está falando de momento, na minha opinião, o momento do Al-Qadsiya é bem mais interessante, né? Lembrando que o Al-Qadsiya recentemente venceu, né? Logo no começo do ano aí, venceu o Al-Nassr lá na casa do Al-Nassr, com Cristiano Ronaldo e companhia, tá? Então aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui um empate de 2-2. Talvez um 2-1 casa, tá? Al-Qadsiya aí, equipezinha muito boa. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter aqui a sequência de 6 jogos da Liga Europa, né? 2h45 da tarde aqui a gente tem o Fenerbahçe jogando em casa, né? A equipe da Turquia, contra o Aston Villa da Inglaterra. Rodada 7. Na classificação até o momento aí a gente vai ver Aston Villa visitante terceiro lugar, fazendo uma ótima Liga Europa, né? 5 vitórias e uma derrota, 15 pontos até o momento. Enquanto o Fenerbahçe está aqui com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, 11 pontos até o momento, vai tentar buscar essa vitória aí e brigar aí por um G8, né, para se garantir direto aí para as oitavas, para não ter que fazer um jogo a mais aí nos 16avos, né. Os últimos 5 jogos do Fenerbahçe, 4 vitórias e uma derrota aí, contando Superliga da Turquia, Supercopa e Copa da Turquia, né. E o time do Aston Villa, por sua vez, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas aí, contando Copa da Liga Inglesa, se não me engano, né? Copa da Inglaterra, na verdade, né? Onde venceu o Tottenham e também jogos da Premier League. Confronto direto teve 2 jogos lá em 1977, acredito que a maioria aí não era nem nascido, né? E o Aston Villa venceu os 2 jogos aí, só por curiosidade mesmo, porque como estatística não serve muito não, porque jogos bem distantes, né? Cá entre nós. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, vamos dar uma olhada aqui na odd primeiro, né? 2,50 pro Fenerbahçe vencer e 2,75 pro Aston Villa, né? O Aston Villa aí pode arrancar uma vitóriazinha ou talvez um empate nesse confronto, tá? Mas a princípio aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Vou arriscar uma vitória aí do Aston Villa. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Liga Europa, né? Jogo das 2h45, a gente tem o Feyenoord da Holanda jogando em casa contra o Sturm Graz da Áustria. Jogo favorável demais pro Feyenoord vencer, né? O Feyenoord que precisa mais do que nunca dessa vitória porque tá aqui com 3 pontos, né? Se vencer vai a 6, ainda vai ficar complicado de conseguir classificação aí para os 16avos, né? Vai ter que torcer pro tropeço de muita gente aqui, né? Mas é aquilo, ainda tem chance matematicamente e a equipe vai tentar buscar aí essa classificação heróica, né? O Sturm Graz aí, por incrível que pareça, tem 1 ponto a mais aí do que o Feyenoord, né? 4 pontos. Se vencer esse jogo também tem chance matematicamente aí de garantir uma vaga nos 16avos, né? Mas é jogo bem complicado, né? A odd aqui pro Feyenoord vencer 1,47, 1,50 em média, uma odd boa, tá? Só que os últimos 5 jogos do Feyenoord não é muito favorável, né? 2 empates, 3 derrotas. Mas do outro lado a gente tem o Sturm Graz também que não tá na sequência boa, né? 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Confronto direto, o Sturm Graz venceu 2 vezes, Feyenoord venceu 1 e teve 1 empate, né? Aqui, galera,
Pelo fato de jogar em casa, eu vou estar aí dando uma forcinha aqui pro Feyenoord vencer, né? Então vamos com a primeira opção com a dica casa vence e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Feyenoord. Agora vamos para mais um jogo aqui, das 2h45 aqui da Liga Europa, galera. A gente vai ter aqui o Young Boys, né, equipe da Suíça, contra o Lyon. Esse jogo que acontece aí 2h45 da tarde, o jogo vai ser lá na Suíça, né? E a gente vai ver aí que até o momento a equipe do Young Boys vem de 5 derrotas seguidas, não está numa sequência boa, enquanto o Lyon vem de 5 vitórias seguidas, né? Na classificação aqui a gente vai ver o Lyon líder, né? Com 15 pontos, melhor saldo de gol, por isso que está na liderança, porque tem mais duas equipes aqui com a mesma pontuação, né? O Midtjylland da Dinamarca e o Aston Villa. E do outro lado aí, o Young Boys, que é o time da casa, está aqui em 21º lugar, 3 vitórias e 3 derrotas, né? Os 3 vitórias que teve foi 2 jogando em casa e 1 fora de casa contra o time aqui do Steaua Bucareste, se eu não me engano. Então, assim, é uma equipe que é chatinha. É chatinha e vai tentar se manter aí entre os 24 melhores para garantir essa vaga no 16º pelo menos. Acredito que a melhor opção que tem aqui é mercado de gols, né? Se a gente for ver aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, tá pagando 1,33, 1,35. Na minha opinião tem valor, tá? E a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de meio gol no primeiro tempo. E a segunda opção a gente pode pegar aqui o mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Lyon tá no momento melhor e tá também com uma equipe bem mais interessante. Agora, o próximo jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter os jogos aqui das 5 horas agora, né? A gente vai ter aqui a Roma da Itália jogando em casa contra o Stuttgart da Alemanha. Esse jogo aí bem interessante, né? Porque a Roma vai fazendo uma boa temporada e tá com a mesma pontuação, né? E a mesma campanha, né? Do time do Stuttgart, né? As duas equipes com 12 pontos. A diferença é que o Stuttgart tem um saldo de gol melhor, né? Marcou 12 gols, sofreu 5, enquanto a Roma marcou 10 gols, sofreu 5. Tem um saldo de gol 5 a Roma e o Stuttgart 7, né? As duas equipes vêm de 3 vitórias seguidas, né? Inclusive o Stuttgart 2 goleadas seguidas aí, né? Contra o Maccabi Tel Aviv e também contra o Eagles, né? 4-0 e 4-1 na última rodada. Enquanto o time da Roma venceu o Celtic fora de casa na última rodada 3-0, antes disso 2-1 no Midtjylland e 2-0 fora de casa contra o Rangers, né? Então assim, promete ser um jogo interessante para gol das duas equipes, né? O confronto direto não tem nenhum jogo e aqui os 5 jogos da Roma, 3 vitórias e 2 derrotas, e o Stuttgart, 3 vitórias e 2 empates. Primeira opção aqui, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora, outro jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter o Celta de Vigo, equipe da Espanha, jogando em casa, contra o Lille da França. Esse jogo aí também bem interessante para gols, tá, galera? A gente vai ver aqui, as duas equipes ainda tá brigando aí para se manter entre os 24 melhores e garantir vaga no 16 avos, pelo menos. Matematicamente ainda tem chance, né, de brigar aí por um grupo dos 8 melhores, mas é bem mais complicado. As duas equipes com 9 pontos, campanha é bem parecida, né? A única diferença é o gol pro e que o Celta de Vigo tem 12 e sofreu 9, e o Lille 10 sofreu 7, né? O saldo de gol é 3, a mesma coisa, mas o critério de desempate aqui, que seria a sequência, é o número de gol pró, por isso que o Celta de Vigo está à frente, tá? As duas equipes até o momento aí com um ataque bem efetivo, né? Porém, a defesa do Celta de Vigo está mais vazada, né? 9 gols aí em 6 jogos. Os últimos 5 jogos aqui do Celta de Vigo, 3 vitórias e 2 empates, não perdeu, né, nos últimos 5 jogos. E o Lille, 2 vitórias e 3 derrotas seguidas. Confronto direto, 1 vitória para cada um, tá? 2 amistosos, um lá em 2019 e outro em 2024. O Celta de Vigo venceu por 1-0 lá em 2019 e o Lille venceu em 2024 por 3-1. Porém, as equipes mudaram bastante, né? Principalmente o Lille, que perdeu muitos jogadores importantes aí. A odd aqui pro Celta de Vigo vencer 2,38, uma dupla hipótese aqui é interessante, tá? Aqui a gente pode estar pegando o primeiro mercado, a primeira opção, né? O mercado de gols. O mais de 1,5 gols na partida aí é uma opção bem interessante. E uma segunda opção seria aqui casa ou empate, né? Dupla hipótese a favor do Celta de Vigo. Possível placar aqui eu vou arriscar 2-1 casa. Agora o nosso último jogo aqui da Liga Europa aí dessa rodada de quinta-feira, a gente tem o Red Bull Salzburg, né, da Áustria contra o Basel, da Suíça. Esse jogo que acontece às 5 horas da tarde aí, né, a gente vai ver até o momento
As duas equipes até o momento ficando de fora aí do grupo dos 24 melhores, porém o Red Bull Salzburg está completamente eliminado, né? Dificilmente vai conquistar. Obviamente que matematicamente ainda tem chance, mas teria que torcer pro tropeço de todo mundo aqui acima deles aqui, né? Para poder conseguir essa classificação heróica, né? Já do outro lado aqui o Basel precisa apenas de uma vitória para entrar nessa briga aqui entre os 24 melhores, né? Basel com 6 pontos, enquanto o Red Bull Salzburg 3 pontos, né? Os últimos 5 jogos aqui do Salzburg, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o time do Basel, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui teve 3 jogos, 2007 e 2 jogos aqui na Liga Europa de 2014. O Basel venceu 2 vezes e empatou 1, né? Então aqui a primeira opção a gente pode estar indo com a dica fora mais de meio gol, tá? Basel para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Basel. Agora vamos aqui para os jogos da tarde barra noite, né? 6h30 da tarde aqui a gente tem Campeonato Mineiro, Cruzeiro jogando em casa contra o Democrata. Esse jogo aí que é válido pela rodada 4, né? Até o momento aí no grupo do Cruzeiro, ele é o líder com 6 pontos, né? 2 vitórias e 1 derrota, enquanto o Democrata GV aqui é o segundo colocado aí no grupo A com 4 pontos, né? Ficando à frente aí de Atlético Mineiro e Uberlândia, que são equipes aqui que tem 3 pontos e 2 pontos aí respectivamente, né? Acredito que é jogo bom aí pro Cruzeiro vencer, né? O Cruzeiro que no último jogo meteu uma goleada para cima do Uberlândia 5-0, enquanto o Democrata ficou num empate 0-0 contra o Atlético aí na última rodada. Confronto direto, o Cruzeiro venceu 4 vezes e o Democrata venceu 1, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica casa menos 1 handicap asiático e a segunda opção mais de 2 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Cruzeiro, talvez um 3-1. Agora, 7h30 da noite aqui, a gente tem um clássico paulista, né? Campeonato Paulista, quarta rodada aí, a gente tem Santos e Corinthians, né? Promete ser um grande jogo. Santos vai estar jogando em casa. E até o momento aí, as duas equipes com uma campanha bem parecida, né? 4 pontos para cada um, né? Uma vitória, um empate e uma derrota nessas 3 primeiras rodadas. O Corinthians está à frente por conta do GoPro, né? Marcou 4, sofreu 4, enquanto o Santos marcou 3 e sofreu 3. O confronto direto aqui, a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Santos venceu 2 vezes e o Corinthians venceu 3, né? Então, assim, querendo ou não, tem um equilíbrio e, obviamente, se tratando de um clássico, tem tudo para ser equilibrado, né? A odd para o Santos vencer 2,27 e a odd para o Corinthians vencer 3,55. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. E agora, no nosso último jogo aqui, a gente tem Carioca, né? A gente vai ter a Taça Guanabara, terceira rodada, o Nova Iguaçu jogando em casa contra o Fluminense. Esse jogo aí que, na minha opinião, o mercado mais interessante seria o mercado de gols, né? O Nova Iguaçu até o momento não perdeu, né? Uma vitória e um empate, né? Na estreia venceu o Sampaio Corrêa por 3-1 e na última rodada ficou um empate 0-0 contra o Vasco. O Fluminense, por sua vez, na estreia venceu o Madureira 2-1 e no último jogo perdeu o Boa Vista 1-0, né? Os últimos 5 jogos aqui do confronto direto, o Fluminense venceu as últimas 5 vezes, né? Resta saber se o Fluminense vai entrar com o time titular ou não. Pela odd aqui, galera, acredito que não deve ir com o time titular. Deve ir com algum mesclando um pouquinho, né? Alguns titulares, alguns sub-20. E com isso a gente pode estar pegando aqui o mais de um gol e meio como primeira opção, tá? E a segunda opção aqui a gente pega o mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Fluminense, tá? Talvez um empate com gols. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto. Logo em seguida a gente tem aí a alavancagem e no finalzinho uma oportunidade para essa rodada aí de quarta-feira ainda, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada de quinta-feira aí, a gente pegou 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Fenerbahçe contra o Aston Villa. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Roma contra Stuttgart. A gente botou o Stuttgart para marcar um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo, Celta de Vigo e Lille, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,9, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 209,52. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem que ficou desse jeito, ó.
No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Roma e Stuttgart. A gente colocou aqui pro Stuttgart ter 2 cartões na partida ou mais, tá? É uma equipe aí que tem a média de cartões bem alta, né? Então acredito que como é um jogo pegado aí, tem tudo para bater esses 2 cartões aí pro Stuttgart, ou até mais do que isso, né? Aí, segundo jogo, Fenerbahçe e Aston Villa. A gente colocou aqui para ter mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso, tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo aqui, Salzburg e Basel, a gente colocou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 1,63, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 163,33. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 80% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Agora eu vou deixar seguir para vocês aqui a oportunidade para essa rodada de quarta-feira ainda, tá, galera? E a nossa oportunidade é lá na Estrela Bet. A oportunidade que eu vou deixar para vocês aqui é o grande clássico carioca aí, né? Flamengo e Vasco da Gama, que acontece aí nessa quarta-feira, né? Dia 21 de janeiro. E aqui, galera, o ambos marcam que estava 1,83 a odd, foi aumentado, né? Aquele famoso odd turbinada, né? Ela teve um boost aí para odd 16, cara. Odd 16 aí para bater esse ambos marcam no jogo Flamengo e Vasco, tá? Lembrando que essa entrada aqui é exclusiva para novos clientes, para novos cadastros, tá? Então, se você já tem conta lá, tenta criar conta aí, assim, no nome de algum parente, de algum amigo de confiança, tá? De preferência maior de idade, obviamente. E aproveita aí para pegar essa odd 16, tá, galera? Vale a pena fazer uma fezinha aí nessa odd 16 aí, essa odd super turbinada. Lembrando que o link aí dessa entrada eu vou estar deixando na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá? Só você clicar lá que você já vai direto para essa entrada aqui e aproveita para criar sua conta por esse link mesmo, tá? Já clica nesse link, faz seu cadastro aí, faz o cadastro certinho, bota o CPF, e-mail válido e aproveita aí essa odd 16 que tá muito boa para essa rodada, na minha opinião, vale a pena fazer uma fezinha, tá show? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!